Ok. Olá. Hello. This will be. Este vai ser. A very serious. Muito sério. And sad. Vídeo. E vídeo triste. And although it is possible, apesar de ser possível, to double or place subtitles in videos, e apesar de ser possível fazer dobragem ou pôr legendas em vídeos, I will not do that with this one. Eu não vou fazer isto, ou não vou fazer isso com este vídeo. So, portanto, este vídeo, will be, será, in English, em inglês, and in Portuguese, e em português. One month ago, mês atrás, there was a video that I published, houve vídeo que eu publiquei, which is titled, que é intitulado, A Leader Will Die, líder morrerá. That video, esse vídeo, was the result, for what I can conclude, esse vídeo foi o resultado daquilo que eu posso concluir, and as I just saw the video again, e como eu acabei de ver o vídeo outra vez, and I have received, and I have saw, e eu vi, eu recebi e eu vi new information, novas informações, and I had suspicion of who might be involved in a certain event, e eu tinha ou tive suspeitas de quem estaria envolvido num certo acontecimento, I am going to tell you, eu vou-vos dizer what I think. Vou-vos dizer o que penso, and I'm going to tell you names. E vou-vos dizer nomes. The video that I recorded, o vídeo que eu gravei, 1 month ago, mês atrás, which had the title, que tinha como título A Leader Will Be Killed, líder será morto. That video was the result, esse vídeo foi o resultado of what is believed, esse vídeo foi o resultado daquilo que se acredita, to have been a message, ter sido uma mensagem, from, I believe it was Our Lady, eu penso que foi Nossa Senhora, to a seer, a uma vidente, or probable seer, but who has the stigma, tá? Mas que tem os estigmas, e essa vidente chama-se, yes, and that seer,
or supposed seer, ou suposta vidente, chama-se Luz Maria de Bonilla. Ou Luz Maria Bonilla. So that message, as I can understand, então essa mensagem, como eu posso pensar, was that a leader would be killed. Foi de que um líder seria morto. And in the video I recorded, e no vídeo que eu gravei, and which is present in my YouTube channel, e que está presente no meu canal de YouTube, this channel, este canal, I reflected on it, eu refleti nisso, and my reflection, e a minha reflexão, was going towards which leader would be killed. Ia de encontro a que líder seria morto. My conclusions, as minhas conclusões, were like the following, foram como as seguintes. My first thoughts, meus primeiros pensamentos, were that, foram de que it might be Trump, que poderia ser o Trump, I believe Putin, and I believe the Iranian leader. Eu acreditava o líder iraniano. And then I said in the video, e depois eu disse no vídeo, that it didn't seem to me, de que não me parecia ser, that it didn't seem to me to be Zelensky, ser o Zelensky. And I said that it didn't seem to me to be Zelensky, e eu disse que não me parecia a mim ser o Zelensky, because in the message, porque na mensagem dizia, it was told that era dito que the killing of that leader, que a morte desse líder, would enrage its people, enraiveceria o seu povo. And I thought, e eu pensei, well, bem, since for what I have seen, desde que por aquilo que eu tenho visto, some Zelensky goons, alguns gorilas, vamos dizer assim, do Zelensky, are or were, estão ou estavam, kidnapping people on the streets to go fight for Ukraine. Estavam a raptar pessoas nas ruas para irem lutar pela Ucrânia. And now people are fighting against these kidnappings, for what I believe I have seen. E as pessoas estão a lutar contra esses raptos, por aquilo que eu acredito ver. I didn't thought it might be Zelensky. Eu não pensei que seria o Zelensky, because people in fact in Ukraine might not be supporting him, porque as pessoas de facto na Ucrânia talvez não estejam a apoiá-lo. But recent events, mas eventos recentes, very serious recent events, eventos muito sérios, now, agora, and given what I have seen,
e dado aquilo que eu vi, from a conversation or an interview, de uma conversa ou de uma entrevista between Judge Napolitano and Scott Ritter, entre o juiz Napolitano e o Scott Ritter, I do believe, eu acredito, that, que Zelensky will be killed, que o Zelensky vai ser morto, and the way it is going to be, e de que de facto a forma como vai ser, will enrage, or might enrage, enraivecerá, ou pode enraivecer, the Ukrainian people, o povo ucraniano. I am not the owner of the truth. Eu não sou o dono da verdade. And I can fail. Eu posso falhar. All of us, todos nós, are going to die. Todos nós vamos morrer. But some of us will live, mas alguns de nós viverão a normal life and will die at certain point. Portanto, todos nós viveremos uma vida normal, princípio, e morreremos num certo ponto. Or we will be killed. Ou seremos mortos. Now, agora, that video I recorded, esse vídeo que eu gravei, it only had, apenas teve 8 visualizações. 8 people saw it. Ok? Sometimes, às vezes, important things are really like that. As coisas importantes são mesmo como isso. Nobody listens to them. Ninguém as ouve. The Virgin Mary, a Virgem Maria, and I believe it was a message from the Virgin Mary. A Virgem Maria, eu penso que era uma mensagem da Virgem Maria. Asked for prayers. Pediu orações. Now, agora, I am going to tell you, vou-vos dizer, why I believe, porque é que eu acredito, that Zelensky will die soon. Morrerá brevemente. I do not wish. Eu não desejo a morte de ninguém. I do not wish the death of a person. And I guess, eu acredito, ou suponho, that if
each of us, todos nós, that I believe, que eu acredito, that if they had a button, de que tivessem um botão, in which they could, com o qual pudessem matar alguém, I personally think, eu acredito pessoalmente, that I would myself remove from the room where the button was, que eu próprio sairia da sala onde estava o botão, so that, para que I would not be, para que eu não pudesse ser, to be responsible for the death of a person, para que eu não pudesse ser o responsável pela morte de uma pessoa, like in a crazy or impulse act, como num louco ou ato impulsivo. Separating all this kind of process, separando todo este processo of all that is justified self-defense, de tudo aquilo que é legítima defesa justificada, and I hope I am wrong, e espero estar enganado. I hope that, like in a year, espero que no espaço de um ano, people might say, as pessoas possam dizer, you were wrong, Domingos, tu estavas enganado, Domingos, and this is not about me. E isto não é sobre mim, but I hope I'm wrong. Mas espero estar enganado. Mas, it is my strong belief, é a minha crença forte, that Zelensky, é a minha crença forte do que o Zelensky, unless Ukraine surrenders, a não ser que a Ucrânia se renda, or that accepts the Russian proposal, ou que aceita a proposta russa, Zelensky, to me, is a dead man. Zelensky para mim é um homem morto. I'm going now to explain why. E vou agora explicar o porquê. A couple of days ago, há um par de dias, I sent a message to a brother of mine. Eu mandei uma mensagem a um irmão meu. And in that message, e nessa mensagem eu dizia, in that message I said, or I wrote, ou eu escrevi, that I thought, de que eu pensava, that the attack, de que o ataque, like an innovator attack, como um ataque inovador, to the Air Force bases, às bases da Força Aérea, to the Russian Air Force bases, às bases da Força Aérea russa,
where there were stationed, onde estavam estacionados, strategic bombers, bombardeiros estratégicos, like the Tu-95 and the Tu-22, como o Tupolev 95 e o Tupolev 22, ou 22M, ou 22M. Had signs, tinha sinais, to me, para mim, of the influence and actions of the British. De influências e ações dos britânicos. And Great Britain, e a Grã-Bretanha, is a nuclear power, é uma potência nuclear. This means, significa, it has nuclear weapons and missiles, tem armas nucleares e mísseis. In this case, missiles. Neste caso, missiles, although it might receive, apesar de poder receber, de B-90, de B-61, I guess it is the B-61, apesar de poder receber a B-61, which is a free fall, que é uma bomba de free fall nuclear bomb, uma bomba nuclear de queda livre. Ok. Muito bem. Scott Ritter, o Scott Ritter, is a former Marine, é um antigo fuzileiro of the United States, if I'm not mistaken, é um antigo fuzileiro dos Estados Unidos. And it was e foi one of the United Nations inspectors, foi dos inspectores nucleares das Nações Unidas, e not concerned, naquilo que disse respeito à procura, to the search, of nuclear weapons in Iraq, or of mass casualty weapons, ou de armas de destruição maciça, weapons of mass destruction, in Iraq. Portanto, ou de armas, foi dos inspectores that was responsible for the inspection, que foi responsável pela inspeção de armas de destruição maciça no Iraque. And I remember people, eu lembro as pessoas, that after 9/11, de que depois do 11 de setembro, which is spoken of, de que é falado, as if it was, como se fosse that if it was a attack by Bin Laden, como se fosse um ataque do Bin Laden, which to me it wasn't, que para mim não foi. But that is another subject, mas isso é um outro assunto. So, Scott Ritter didn't found, as we know now, não encontrou, ele e outros, as I think, como eu penso, he didn't find, ele não encontrou no weapons of mass destruction in Iraq. Ele não encontrou nenhumas armas de destruição maciça no Iraque. Because the justification for the Second Iraq War, porque a justificação para a Segunda Guerra do Iraque, probably it wasn't true. Provavelmente não era verdade. Scott Ritter was also, by his own words, o Scott Ritter foi também pelas suas próprias palavras, and is a very respected man
e ele é um homem muito respeitado, which has the ones who don't like him and the ones who like him, que tem aqueles que gostam dele e aqueles que não gostam. But to me, mas para mim, it is obvious, é óbvio, that he speaks the truth. É óbvio que ele fala a verdade. And I'm going to tell you a story. Eu vou-vos contar uma história, uma curta história, about sobre contactos that he had with the CIA, que ele teve com a CIA. So, people from the CIA told Scott Ritter, pessoas da CIA disseram ao Scott Ritter, you cannot be a CIA member, tu não podes ser um membro da CIA, because you can't lie, porque não podes mentir, porque não consegues mentir. So as you can't lie, you can't be a member of the CIA. Como não podes mentir, não podes ser um membro da CIA. Scott Ritter, as a weapons inspector, o Scott Ritter como inspetor de armas, so with a great knowledge, portanto com um grande conhecimento, and with knowledge and friendship, if I believe, e com conhecimentos e amizades with Russian people, com pessoas russas. Because if I remember, porque se eu me lembro, he was also present in the Russia, ele também esteve presente na Rússia. As a result of the inspections that were agreed, como resultado das inspeções que foram acordadas, given like treaties, or due to treaties like the START treaties, devido a tratados como o Tratado START, that dealt with non-nuclear proliferation, de que lidavam com a proliferação não nuclear, and that as some of its agreements, e que tinham como alguns dos seus acordos, to have strategic bombers, ter bombardeiros estratégicos in the open, portanto, ao ar livre, in order to be known their position, de forma a que a sua posição fosse conhecida, between nuclear adversaries, entre adversários nucleares, as the United States and Russia, como os Estados Unidos e a Rússia, so satellites with photograph the nuclear bombers, os satélites fotografariam os bombardeiros nucleares from space, do espaço, and they will know that the adversary was not, e saberiam que o adversário não estava, was not preparing nuclear attacks, não estava a preparar ataques nucleares. So it was a peace measure, portanto era uma medida de paz. And that is why, isso é por isso que os russos, that the Russians had strategic bombers on view, without being inside hangars. Tinham à vista sem estar dentro de hangares. So Scott Ritter told. Então Scott Ritter disse that in fact, que de facto, according to him, que de facto, de acordo com ele, it was like
foi como o British MI6, ou os Serviços Secretos Britânicos, o MI6, há vários, there are several, like MI5, há vários, como o MI5, o MI6, o MI6, okay. So, according to Scott Ritter, all the logistical details, todos os pormenores logísticos of the operation, da operação, that transported, que transportou trucks, caminhões with armed drones, com drones armados, to the vicinity, para as proximidades, within 8 km, dentro de 8 km, of distance, de distância, of the parked trucks, entre dos caminhões estacionados, and the strategic bombers on the Russian bases, e os bombardeiros estratégicos nas bases nucleares, was programmed and somewhat executed, foi programada e de alguma forma executada, according to Scott Ritter, foi programada e de alguma forma executada de acordo com Scott Ritter, by the British, pelos ingleses, with the support of the Ukrainians, com o apoio dos ucranianos, and that operation was a big but dangerous victory, foi uma grande mas perigosa vitória, given that, dado que, now we like know, agora como que sabemos, that like 11, 12, de que 11, 12 strategic bombers, bombardeiros russos estratégicos, foram destruídos, although that doesn't change, apesar disso não mudar, the reality of the war in the terrain, a realidade da guerra no terreno, it messed, meteu-se, and it entered a phase, entrou numa fase, that it was not thought possible, que não era pensada possível, for people with a rational mind, para pessoas com uma mente racional. The level of danger, o nível do perigo is so great, é tão grande, that we might have been, de que talvez tivéssemos estado, in the brink, mesmo no ponto of the start of a nuclear war, do princípio de uma guerra nuclear, in 2 times recently, em 2 vezes recentemente. One, when they attacked Putin's helicopter, uma, quando eles atacaram o helicóptero do Putin. If I remember, during
Putin's visit to Kursk, segundo eu penso, da visita do Putin a Kursk. And now this one attack on nuclear bombers. E agora este ataque em bombardeiros nucleares. People in the West were led to believe, as pessoas no Oeste foram levadas a acreditar, and to elevate, e a elevar o Zelensky, and to elevate Zelensky as a great man, e elevar o Zelensky como homem grande. The powers of the world, um grande homem. Os poderes do mundo are the elites that people don't elect. São elites que as pessoas não elegem. And people have to understand, as pessoas têm que entender, but they might not understand if they don't want, mas podem não entender se não quiserem, that things have to be in equilibrium, de que as coisas têm que estar em equilíbrio. You don't attack, tu não atacas a armed family, uma família armada, or a family that knows how to deal with weapons, ou uma família que sabe lidar com armas. Porque, and this is the principle of nuclear deterrence, e este é o princípio da dissuasão nuclear. Because if you do, porque se tu o fizeres, unless, a não ser, that you kill all the members of the family who knows how to use weapons, de que tu mates todos os membros da família que sabem usar armas, it's going to be one left, vai restar that is going to retaliate against you, que vai retaliar contra ti. And we are talking about nuclear war, estamos a falar sobre armas, sobre guerra nuclear. We are not talking about normal things of normal people's life. Não estamos a falar de coisas normais na vida normal das pessoas. We are not talking about your son's performance or Portugal's performance with its soccer team. Não estamos a falar da forma ou da tua performance, da tua forma de agir, ou da forma de agir, ou da forma como, ou não estamos a falar da equipa de futebol portuguesa. Nor we are talking about clothes, nem estamos a falar de roupas, or about make-up, ou de maquilhagem, or about our all petty things, ou todas as nossas coisas pequenas, which are important. São importantes, but are not substantial, mas que não são substanciais, for us to keep being alive, para nós continuarmos a estar vivos. A limit was crossed. O limite foi cruzado. There was another time, houve uma outra vez, that there was a serious warning, de que houve aviso sério, from the Russians to the Americans, dos russos para os americanos, telling them, dizendo-lhes, if you, in a phone call, I guess it was in September according to Scott Ritter, acho que foi em setembro de acordo com Scott Ritter. And that warning was, e esse aviso foi, if you use the HIMARS systems, se usarem o sistema HIMARS, to attack the interior of Ukraine, para atacar o interior da Ucrânia, nuclear war
is possible. A guerra nuclear é possível. Our bad media, a nossa má imprensa, our bad TV, a nossa má televisão, does not show the attacks of the Ukrainians inside Russian territory. Não mostra os ataques ucranianos dentro do território russo. It does not show like a big skyscraper. Não mostra ou não mostrou um grande arranha-céus being hit by big drones, a ser acertado por grandes drones inside of Russia, dentro da Rússia. You might say, vocês podem dizer, but it is a war, the Ukrainians were invaded, mas foi uma guerra, os ucranianos foram invadidos and they have the right to attack Russia, e eles têm o direito de atacar a Rússia, ok? Although war is awful, sim, apesar da guerra ser horrível. Ok, sim. Mas you don't mess, do not match with nuclear deterrence, com a dissuasão nuclear. Tu não te metes com a dissuasão nuclear. That also means to me, isso significa para mim, that the Ukrainians are on the brink of collapse, do que os ucranianos estão no limite do colapso. And they have collapsed if this is not a war, e eles teriam colapsado se esta não fosse uma guerra between NATO, entre a NATO, and Russia, entre a NATO e a Rússia. And if this is not a moment in time, a prophetic moment in time, e se esse não fosse um momento no tempo, um momento profético no tempo, and I remember you, e eu lembro-vos que the Virgin Mary, or God, a Virgem Maria ou Deus, told Saint Lucia of Fátima, disse a Santa Lúcia, Saint Lucia, told to Santa Jacinta of Fátima, disse a Santa Jacinta de Fátima, one of the three shepherds, de Virgin Mary, um dos três pastorinhos que viu a Virgem Maria, that wars were a punish, que as guerras eram uma punição, a punish from God to the sins of humanity, que era uma punição de Deus para os pecados da humanidade. According to Scott Ritter, who also talked about, que também falou sobre, and in detail e em detalhe, about the CIA bases of operations, sobre as bases de operação da CIA. But according to him, mas de acordo com ele, the CIA only had knowledge. A CIA apenas tinha conhecimento. And Tulsi Gabbard probably told Trump, Tulsi Gabbard é a chefe das agências de inteligência dos Estados Unidos. Tulsi Gabbard is the head of the intelligence agencies of the United States, but it does not command directly, mas não comanda diretamente, the actions of the CIA, as ações da CIA. Although this was not an action of the CIA, apesar disto não ser uma ação da CIA, de acordo com Scott Ritter, according to Scott Ritter. So, portanto, Tulsi Gabbard probably told Trump, provavelmente disse ao Trump, Sir, senhor, this is out of control, isto está fora de controle. And that is why, e é por isso, that Trump said, or that Trump, e é por isso que o Trump disse, now I understand that the Russians, agora eu entendo que os russos possam
bombard the hell out. I guess the expression was esta, disse bombardear infernalmente Ukraine, bombardear infernalmente a Ucrânia. Somehow, de alguma forma, this has been a limited war, isto tem sido uma guerra limitada, although it is a terrible war, the most bloody one, apesar de ser uma guerra terrível, a mais sangrenta, since World War II, desde a guerra nuclear, desde a Segunda Guerra Mundial, and we probably have, almost for certain, e temos quase certeza, provavelmente, more than 1 million dead, mais de que 1 milhão de mortos. Think about this. Pensem nisto. Mais de 1 milhão. 1 milhão de mortos. The British, os ingleses, according to Scott Ritter, de acordo com Scott Ritter, and the Ukrainian regime, e o regime ucraniano, which the Russians don't recognize, que os russos não reconhecem, as a legitimate one, como legítimo, and that has its justifications, isso tem as suas justificações, according to the Russians, de acordo com os russos. And as I was telling, e como eu estava a dizer, this has been a limited war, isto tem sido uma guerra limitada, to which the Russians, à qual os russos, don't even call a war, à qual os russos nem chamam uma guerra. They call it Special Military Operations. Falam de operações especiais, de uma operação especial militar. Scott Ritter has also talked even about Gina Haspel. O Scott Ritter falou inclusivamente sobre a Gina Haspel. There are details that people who have some knowledge, há detalhes que pessoas com alguns conhecimentos, like myself, by the grace of God, como eu pela graça de Deus, know that show us, sabem, que nos mostram that some people know some things, que nos mostram de que algumas pessoas sabem algumas coisas. Scott Ritter knew and told, Scott Ritter disse, conhecia e sabia, that Gina Haspel, who was a CIA chief, de que a Gina Haspel, que foi uma chefe da CIA, had, at a certain point, according to what we heard, teve em certa altura, de acordo com o que nós sabemos, like a torture house, como uma casa de tortura. And I'm not going to talk about it. E não vou falar sobre isso. Ok. Now the future. Agora o futuro, or what I believe the future will be. O futuro, ou o que eu acredito que o futuro seja. The future is not, and I have my life as an example. O futuro não é, e eu tenho a minha vida como exemplo, what sometimes we pretend it to be, aquilo que muitas vezes nós pretendemos que ele seja. So, por isso, according to Scott Ritter, Zelensky is probably going to be killed. Vai possivelmente ser morto. And this is because there was an expression, e isto é porque
porque houve uma expressão. The Russians called him a terrorist. Os russos chamaram-lhe terrorista. When the Russians call, quando os russos chamam, when the Russians call terrorist to someone, quando os russos chamam terrorista a alguém, that person is dead. Essa pessoa está morta. Also, também. It is the belief, if I remember well, se eu me lembro bem, é a crença of Scott Ritter and my own, e também minha, that London, de que Londres, if another of these jokes, or said jokes, que alguma destas brincadeiras, ou tristes brincadeiras, or crazy jokes, ou brincadeiras malucas, happens again, acontece outra vez, Londres, will be wiped out of the map. Vai ser apagada do mapa. This is serious. Isto é sério. Now the details of the operation. Agora os pormenores da operação. And why, e o porquê, of, I now understand, or I now believe I understand, e o porquê eu agora acredito que entenda, of why Our Lady, de porque Nossa Senhora, told that the Ukrainian people, told that the people of that leader, disse que o povo daquele líder would be enraged, ficaria enraivecido. And this is why, isto é porquê, por isto. Isto é o porquê isto. Because an operation is probably, or is, está provavelmente being prepared, está provavelmente a ser preparada. An operation of a level, uma operação de um nível de correção, of correction of a limit that was passed, de correção de que um limite foi passado. That operation will last a week, essa operação durará uma semana. And that operation, e essa operação, will leave the Ukrainian people without electricity, in the dark, vai deixar o povo ucraniano às escuras. It will, as I believe, and Scott, como eu acredito, and because of what Scott Ritter told, de acordo com Scott Ritter disse, the government of Ukraine, o governo da Ucrânia, is going to be wiped out. Vai ser apagado. The Russians might leave the parliament intact. Os russos vão deixar possivelmente o parlamento intacto. Scott Ritter told there are several ways of basically killing Zelensky. O Scott Ritter disse, há várias maneiras de matar o Zelensky. Look at the insanity where humanity is. Vejam a insanidade do ponto em que a humanidade está. Sin is prevalent. O pecado é prevalente. Our societies are invaded. As nossas sociedades são invadidas by people of other faces. De pessoas de outras fés. That would not be dangerous if they didn't want. Isso não seria perigoso se eles não quisessem, like somehow in their extreme forms, de alguma forma nas suas formas extremas,
if they didn't want to wipe us and take out our liberties, se eles não nos quisessem destruir e tirar as nossas liberdades. There will probably going to be civil wars within countries that might not involve the military. Bom, possivelmente haver guerras civis militares que podem não envolver as forças militares directly. So, então, Russia, a Rússia, will make the world, vai fazer o mundo, know about his might, conhecer o seu poder. Because a limit was crossed, porque limite foi cruzado. It is crazy, é doido also. Também é doido. It is also crazy to think about sending, pensarem, enviar, like Portuguese troops, enviar tropas portuguesas to fight like in Ukraine. A lutar como na Ucrânia. Do you think? Vocês acreditam that the great world powers would care about the Portuguese? Que as grandes potências se preocupariam com os portugueses? Or that even, ou até que, if London was destroyed, de que até se Londres fosse destruída, and it is a possibility, é uma possibilidade. Do you think it is possible that the United States would risk to have a lot of these cities destroyed because in order to defend like the British? Acham que os Estados Unidos teriam ou se arriscariam a ter cidades suas destruídas por causa dos britânicos? Now the British are very smart, they always were, and os britânicos são muito espertos. And like treacherous, e como traiçoeiros. But they are somehow our biggest allies, mas são de alguma forma os nossos grandes aliados. And they helped Portuguese to have its independence, e ajudaram Portugal a ter a sua independência. But this time, if the information I have, desta vez, segundo a informação que eu tive, and probably another times, e provavelmente outras vezes, it is true, they and the Ukrainians, eles e os ucranianos, went too far, foram longe demais. So, we have like things that meet one another. Temos coisas que se encontram uma com a outra. The wording of the Virgin Mary, o aviso da Virgem Maria, and what now we are seeing, e aquilo que nós vemos. I also tell you, também vos digo, prepare yourselves, preparem-se, because of the sun, because of the blackout that is going to come, por causa do sol, por causa do blackout, do falta de energia, do apagão que vai vir. Prepare yourselves because the sun's and God's influence will create earthquakes, tsunamis and such, and volcanoes to erupt. Preparem-se porque o poder do sol given by God, dado por Deus, vai fazer tsunamis, will make volcanoes erupt, will make earthquakes appear with more frequency, super more frequency, com mais frequência, super mais frequência. But remember,
prepare yourselves spiritually. Preparem-se espiritualmente. And convert yourselves. Let us convert ourselves. Vamos converter-nos a nós próprios.